Bom dia, senhores. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou aguardar só mais uns segundinhos e nós já iniciamos a nossa apresentação, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Vou dar início aqui, prosseguir com a nossa sessão de hoje. Primeiramente, queria agradecer a todos a disponibilidade, o tempo de vocês aí para participar dessa nossa sessão, que aborda um tema muito importante que não só diz respeito aos departamentos de TI, mas sim toda a corporação. E, de certa forma, acaba abrangindo as pessoas, os colaboradores, para que eles tenham uma forma de atuação no meio digital de uma forma muito mais preventiva, tá? Então, é, a pergunta que fica é justamente o que a gente tem aqui hoje. Qual que é a importância da conscientização dos usuários para a segurança dos dados pessoais e corporativos, tá? Então, é disso que nós vamos tratar hoje aqui. Falar um pouquinho de tecnologia, falar um pouquinho de segurança da informação, mas muito voltado para esse ponto, para a conscientização das pessoas, sejam dentro ou fora das organizações. Bom, nós temos aqui o nosso campo para dúvidas, para perguntas. Se vocês quiserem já ir mandando, fiquem à vontade, que no final nós teremos alguns minutos ali para responder e interagir quanto a isso, tá? Mas quem quiser já ir mandando essas questões aí, fiquem à vontade. Bom, um pouco da nossa agenda de hoje, então vamos falar aqui um pouco sobre os conceitos, tá? Um pouquinho de conceito, as tecnologias que nós utilizamos e o fator humano, referentes à segurança da informação, os principais golpes, né, e os seus alvos e como se prevenir desses golpes. Um tema importantíssimo de abordar, mesmo que superficialmente, mas é importante nós falarmos aqui, lembrarmos da LGPD, que é algo muito atual, muito recente e crítico, mas um tema para a gente debater aqui e tentar semear algumas coisas que podem ajudar na adoção dessa lei, tá ok? E falar também sobre, obviamente, a conscientização e a cultura, uma forma de minimizar ali os riscos, seja das empresas ou das pessoas, em todos os âmbitos aí, tá ok? Bom, antes de nós entrarmos ali no nosso escopo da nossa conversa, no nosso tema, é importante a gente passar aqui um breve panorama da nossa situação atual. Então, eu busquei aqui algumas informações, algumas notícias dos últimos meses aí, e só para a gente ter uma ideia de o que tem acontecido, do que a gente está querendo falar, qual que é o tipo de mensagem, né? Então, a gente tem essa mensagem, quando as coisas não acontecem conosco, no nosso ambiente ali, no nosso ciclo, né, de amizades, ou até dentro de casa, ou dentro das nossas empresas, a gente tem uma sensação que está tudo sob controle, que está tudo correndo muito bem, até que, de certa forma, isso acaba nos atingindo. Então, por isso,
só que não, está tudo sob controle, só que não, né? Então vamos dar uma olhada nessas notícias aí. Bom, solicitações de selfies com documentos de identidade podem ser phishing. Eu acho que aqui, pelo menos alguns de vocês devem ter conta nos bancos digitais e já viram qual que é o procedimento para abertura de uma conta. Então, normalmente eles pedem ali uma selfie, eles fazem um reconhecimento facial do usuário e, alguns pedem para você tirar uma foto, uma selfie ali, segurando o seu documento de identidade do lado. Esse é um procedimento legal, um procedimento normal de se fazer, mas existem empresas, existem hackers utilizando dessa técnica para poder roubar informações. Então, nada melhor para um hacker do que ter ali a pessoa, o reconhecimento facial dela com os documentos, com todos os dados dela de uma vez só. Então, muito útil para um hacker nesse caso, né? Malwares para Android espiona dados bancários e pessoais de usuários. Não é segredo para ninguém, seja para nós de TI, seja para usuários, é a quantidade de aplicativos maliciosos que são lançados aí, seja na App Store, na, na Apple, todo tipo de malware que pode usar esse tipo de dado. Então, muitas vezes é um aplicativo que faz uma brincadeira, quem não se lembra aí no passado, o Face App, que fazia uma imagem nossa ali envelhecida, tinha dentre outros tantos aplicativos aí também que fazem desse tipo de, de utilização. E no final a gente acaba descobrindo, o TikTok é um caso recente que trabalha muito com vazamento dos dados dos usuários. Então, muita atenção, muito cuidado nesse tipo de aplicativos que nós utilizamos. É muito importante nós entender qual a real atuação deles, qual que é a real intenção deles com os nossos dados, tá? Uh, primeiro semestre te, Primeiro semestre tem alta global em todos os tipos de ataques. Bom, nós estamos numa situação crítica, pessoas preocupadas, muitas notícias saindo. Então, um principal ponto, nós vamos ver mais para frente alguns detalhes, mas o principal ponto que os hackers, os atacantes se utilizam é justamente esse tipo de notícia. Então, são notícias, Covid-19, quarentena, eles usam desses artifícios de temas atuais para que possam chamar a atenção e fazer com que os usuários caiam nos golpes deles, tá? Mais de 700 sites roubam dados de brasileiros em busca do auxílio na pandemia. Isso aqui foi um caso que foi até interessante que semana passada eu recebi em um grupo de WhatsApp de cibersegurança, o pessoal compartilhou uma lista de domínios de sites ali, sites maliciosos, né, que não são sites reais, que foram criados somente para roubar dados dos brasileiros, focando nisso, no auxílio na pandemia. Então, e com certeza aquela lista que eu recebi tinha muito mais que 700 sites. Essa notícia aqui é mais ou menos de maio, essa lista eu recebi semana passada, então esse número possivelmente já deve ter dobrado, tá? Estresse e distração no home office levam funcionários a cometerem mais erros de cibersegurança. Isso aqui é algo que eles se aproveitam muito de nós também. Então, nós estamos em casas distantes da equipe de TI para nos dar um suporte, nós estamos em casas distantes dos outros departamentos e na ânsia de resolver um problema, muitas vezes na distração, a gente acaba clicando onde não dever. Então, a gente vai entrar em mais detalhes nisso também lá na frente, tá? Apps de espionagens e perseguição ganham espaço na pandemia. E, de novo aqui, coronavírus, criminosos se passam pelo Telesus e clonam o WhatsApp. Esse aqui é só um exemplo, tá? De novo, utilizando um tema atual, que é o coronavírus, para poder clonar o seu WhatsApp. E qual que é o intuito dele clonar o seu WhatsApp? É porque você é uma pessoa extremamente importante e ele precisa dos seus dados? Muitas vezes não, é para se passar por você, para que ele tenha acesso a dados confidenciais, seja de empresa, seja de terceiros. Usar o seu nome, usar a sua pessoa como um espelho ali, né, para que ele consiga, de forma mais confiável, ter acesso a informações que ele precisa.
Então, esse aqui é um panorama de como está a situação. Precisamos falar de cibersegurança? Acho que sim, né? Depois dessas notícias, acho que ficou claro o quão é importante. Mas sem pânico, pessoal. Hoje nós estamos aqui, os problemas existem, estão por todas as partes e em todos os níveis seja pessoais ou corporativos, então, seja empresas de multinacionais de grande porte ou empresas pequenas, seja pessoas ali que são CEOs, são presidentes, são responsáveis por grandes departamentos ou pessoas normais. Então, isso nós estamos, como que eu posso dizer de uma forma mais clara ali, nós estamos suscetíveis a isso diariamente, tá? Mas o intuito aqui é justamente entender a motivação desses ataques, como eles funcionam, né? E como evitá-los. Aí assim a gente acaba espalhando uma mensagem de conscientização, seja nas nossas empresas, quanto em nossas casas e grupos de convívios, tá? Então, sem pânico, pessoal. Vamos com calma que a gente vai conseguir entender um pouco disso aí e nos prevenir desse tipo de ameaças. Então, de novo, focando um pouco aqui no nosso tema, segurança da informação, mas com um foco muito grande em conscientização e atitude, tá? Então, esse é o nosso tema que a gente vai abordar aqui. Mas para a gente falar de conscientização, de atitude preventiva, nós precisamos entender um pouco desde lá do começo, o que que é a segurança da informação. Então, alguns conceitos básicos, tá? Iniciais, é óbvio que dentro da segurança da informação existe um horizonte muito amplo ali de conceitos, de metodologias que são seguidos, mas eles normalmente eles são norteados ali por esses três principais, que são a confidencialidade, né? Que significa garantir que a informação não será conhecida por pessoas que não estejam autorizadas para tal, ou seja, eu vou garantir o acesso da pessoa que realmente precisa daquilo ali. Então, muitas vezes a gente vê casos de numa correria do dia a dia ali, o departamento de TI acaba se vendo obrigado a liberar um acesso total para uma área. E muitas vezes aquela área não precisa de todo esse acesso, nem de um acesso privilegiado para alterações, ou para a área inteira. Uma pessoa só poderia ter aquele acesso e já resolveria a situação. Então, esse tema é confidencialidade. Integridade, que significa garantir que a informação armazenada ou transferida está correta, né? E é apresentada corretamente para quem a consulta. Então, é garantir que a informação que o colaborador vai buscar em um servidor, vai buscar na nuvem, seja onde ela estiver, ela está correta e ela é verídica, ela é verdadeira. Então, aqui nós tratamos da integridade também. E a disponibilidade, que nada mais é que garantir que a informação possa ser obtida sempre que for necessário. Ou seja, que ela esteja disponível para quem precisar dela no exercício de suas funções. O momento atual que nós estamos passando, desde março, da metade de março para cá, fala muito sobre disponibilidade. Então, nós como integradores, nós da OL como integradores, vimos muito isso nos nossos clientes atuais, buscando esse tipo de atuação e com certeza, eu tenho certeza que todos vocês aqui passaram, todos que são do departamento de TI passaram por isso, tendo que disponibilizar acesso, que até então era feito somente local para os colaboradores de uma forma remota. Então, seja através de VPN, seja através de algum link indicado, disponibilizando isso na nuvem, mas isso trata sobre a disponibilidade, é algo que nós acabamos vendo muito nesses últimos meses e vamos continuar vendo, tá? Isso é uma tendência e o novo normal, como se falado muito, veio para ficar e com certeza nós vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que amadurecer muito nas corporações e na cultura dos colaboradores também, para que eles entendam esses conceitos aí básicos e iniciais, tá? Então, baseado nesses conceitos anteriores, foram desenvolvidos ali foram desenvolvidas soluções
de segurança de TI, né, que visam proteger e garantir essas informações. Mas aqui nós temos um problema, porque para quem é de TI conhece muito bem essas três soluções, de novo, existe um horizonte muito amplo de tecnologias que nós podemos utilizar para garantir essa disponibilidade, confidencialidade e integridade dos dados, mas esse aqui são as ferramentas, né, as soluções básicas ali que nós conhecemos de mercado. E qual que é o problema que a gente tem aqui? Embora essas tecnologias elas ainda sejam funcionais, elas já não atendem mais por completo às novas demandas. Então é o que a gente acabou de falar, do novo normal, da disponibilidade. Hoje os dados estão espalhados aí por todas as partes, seja nas nuvens, seja em nuvem pública, seja em nuvem privada, sendo acessados da casa dos colaboradores, sendo acessado de cafeterias. E além disso, as ameaças avançaram, as ameaças são avançadas agora. O que acontece? Elas se adaptaram, elas entenderam como que um antivírus como funciona, como que um firewall como funciona, um filtro anti-spam. Elas sabem como eles se comportam e elas entenderam isso e conseguem se adaptar ao comportamento dessas tecnologias e burlam a segurança. E além desse ponto, tem um outro que também é muito importante, a mentalidade dos atacantes, dos hackers, né? Que cada vez mais eles estão focando no elo mais fraco da cadeia. E aqui, pessoal, aqui a gente entra, eis que a gente chega no tão falado fator humano. Em geral, o fator humano, ele é quase que sempre decisivo em uma invasão, tá? Os hackers, eles sabem muito bem que o elo mais fraco é o usuário do sistema e não o sistema em si. Então, eles atuam em cima disso. Nós vimos naquelas manchetes lá atrás, a forma como que um hacker atua. Trabalhando em cima do usuário daquela aplicação, daquele sistema, daquela plataforma. Porque daquela forma ali ele consegue muito mais rápido e muito mais fácil ter acesso aos dados. Então, e por que que tudo isso acontece? Porque o usuário ele deixa seus acessos propositalmente fáceis, ele entrega suas credenciais fácil porque ele quer. Eu entendo que não, eu acho que nós somos conduzidos ali pelos nossos sentimentos, tá? Isso que nos diferencia das máquinas. Nós somos curiosos por natureza. Então, quem que nunca recebeu um link ali, ou seja, via mensagem de WhatsApp, ou seja, via e-mail, clique aqui e veja as últimas notícias sobre o tema tal, que normalmente é aquele tema recente, atual, que chama a atenção de todo mundo. Nós temos desejos, nós ansiamos por desejos. Quem nunca recebeu um e-mail falando que ganhou na loteria? A pessoa pode nunca ter ganhado, pode nunca ter jogado na loteria, mas ela está doida para clicar ali no link para saber, falou, nossa, como é que eu pego esse prêmio? Nós temos os nossos anseios ali também. E um outro ponto também é que nós somos muito caridosos, né? Nós queremos ajudar o próximo. Então, a gente vira e mexe e recebemos ali uma mensagem falando, olha, compartilha essa imagem dessa criança, porque a cada compartilhamento ela vai receber 1 centavo. Ou por exemplo, casos de WhatsApp clonado. Ontem mesmo tive um caso com um colega de trabalho que ele estava falando que naquele exato momento que a gente estava conversando no meio de uma reunião e ele comentou, falou, olha, estou recebendo uma mensagem aqui de um contato meu pedindo dinheiro emprestado para fazer uma transferência. Esse contato dele tinha acabado de ter o WhatsApp clonado, tá? Então, casos como esse são muito recentes e acontecem por quê? Pelos nossos sentimentos. Nós temos nossos instintos e nós conseguimos ali trabalhar dessa forma. Então, eles se aproveitam disso, tá? Existe todo o lado bom do ser humano, mas no final eles acabam se aproveitando disso também. E um outro ponto muito importante é que, fora do ambiente corporativo, esses colaboradores, eles não contam com toda a infraestrutura de cibersegurança das empresas, seja mesmo aquela infraestrutura tradicional que nós vimos ali, eles não têm nem aquilo em suas casas, seja em casa, seja num café. E
o que acaba ali, então o elo que já é mais fraco, que é o fator humano, fica ainda mais vulnerável e vira uma grande porta de entrada para os invasores. E para isso, o que os invasores usam? Nós mostramos ali um pouco de mensagens direcionadas ali com temas atuais, pedidos de ajuda, de diversas formas. O que eles usam? Eles usam o que nós chamamos de engenharia social. Engenharia social nada mais é que a habilidade de conseguir acesso a informações confidenciais e ou áreas importantes de uma instituição através de habilidades de persuasão, por exemplo, tá? E essa prática, do que ela vai se aproveitar? Ela vai se aproveitar justamente da falta de treinamento referente à política de segurança das empresas, onde os funcionários eles acabam não considerando aquela informação que ele manipula ali diariamente sendo tão importante. Então, eles não dão a real importância para os dados que eles manipulam. E em alguns casos, as pessoas que utilizam essa técnica muitas vezes elas nem estão interessadas, não está interessado nem em roubar as senhas ou conseguir acesso a áreas protegidas da empresa, mas sim informações privilegiadas em relação a lançamentos de produtos. Um caso muito importante, muito interessante que eu ouvi há algum tempo, e isso ficou na minha memória, é referente a... Quem não lembra quando a Apple lá atrás, muitos anos atrás, lançou o iPhone? Aquilo foi uma revolução no mercado, revolucionou certamente a nossa forma de se comunicar. Mas imaginem vocês se um hacker tivesse invadido a rede da Apple naquela época e tivesse roubado os dados referentes ao lançamento do iPhone e tivesse vendido esses dados para uma empresa concorrente e essa empresa tivesse lançado dias antes da Apple. Imagina como teria sido. Hoje o que nós conhecemos desse mercado de tecnologia, dessa forma de se comunicar, poderia ter sido mudada totalmente, tá? Então, esses são só alguns exemplos de como eles podem ser, do que pode causar, né, esse tipo de ataque. E a engenharia social, ela quebrou ali paradigmas, né, quebrou as barreiras das empresas, das corporações, e elas vêm sendo muito utilizadas fora delas também. Então, um exemplo social são as redes sociais. As próprias empresas utilizam muito as redes sociais ultimamente para poder divulgar para fins profissionais, né? E isso aumenta o apelo de usar esses vetores. As redes sociais acabam se tornando outros vetores para a engenharia social, onde os hackers acabam se apresentando como colega de trabalho, recrutadores ou até mesmo amigos para obter acesso aos dados privilegiados dessa empresa. E aí entra uma questão, o que os números, nós acabamos de ver ali atrás algumas manchetes, e sejam eles os números, seja nas previsões ou baseados nos eventos recentes, como os que a gente viu, eles mostram o quão nós somos e estamos suscetíveis a esses golpes. Ou seja, nós caímos com frequência em golpes que com um pouquinho mais de atenção poderiam ser evitados. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Eu trouxe aqui alguns números interessantes de um relatório da DFNDR Lab, que foi do ano passado agora. Um estudo bem interessante que mostra alguns dados. Por exemplo, de vítimas por links maliciosos. O que acontece aqui? Deem uma olhada de quantidade de vítimas por minuto, 29 vítimas por minuto, isso é referente a 2019 e só no Brasil, tá? Mais de 1.700 vítimas por hora, 42 mil vítimas por dia. Nesse estudo, eles fizeram uma projeção ali que mais de 171 milhões de usuários Android foram vítimas potenciais de leaks maliciosos em 2019. Então, isso é alarmante. Isso é alarmante e mostra o quão despreparados nós estamos para lidar com as informações, tá? E quais são as principais plataformas ali de disseminação? Hoje nós temos ali
Por exemplo, os navegadores. Aí, quando eu estou falando de navegadores, a gente pode entender navegadores, seja no seu notebook, no seu desktop, seja no seu smartphone também. Todos esses aplicativos possuem os navegadores e é a fonte principal de ataque ainda, tá? Seguido, logo na sequência ali via SMS. Então, eu recentemente tenho recebido alguns SMS desse tipo, que são relacionados a milhas de companhias aéreas. Então, esses dias eu recebi de uma companhia falando que eu para mim correr, para me resgatar, porque eu tinha não sei quantas mil milhas naquela companhia. Eu até fiquei feliz na hora, mas logo me lembrei que era impossível ter aquela quantidade de milhas. Então, são esse tipo de artifícios que eles utilizam. E o WhatsApp vem ali logo na sequência com uma crescente muito grande, tá? O WhatsApp, Telegram, todas essas outras plataformas, elas vêm numa crescente muito grande de, de disseminação de links maliciosos, de atuação dessa forma. Um exemplo a gente foi a clonagem do WhatsApp, que tem sido muito divulgada. Telegram, recentemente, algum tempo atrás, nós vimos os casos aí que envolveu políticos, pessoas públicas. Então são casos e situações que vêm crescendo diariamente, tá? E novamente, os vetores de ataque não param de crescer, porque a tecnologia vem evoluindo, mas a conscientização das pessoas não acompanha essa evolução. Quanto mais recursos nós temos disponíveis, menos nós sabemos lidar com eles e mais os hackers se aproveitam. E as categorias aqui dos ataques via link malicioso. Então, categorias, por exemplo, via app de mensagem. A gente deu alguns exemplos aqui sobre isso. Phishing bancário, muito utilizado há muitos anos e continua ainda liderando entre os principais categorias de ataque, porque as pessoas ainda costumam cair. Notícias falsas, lembra o que a gente comentou lá atrás. O que os hackers vão utilizar? Eles vão utilizar temas atuais, temas que chamam a atenção dos usuários. Isso foi muito discutido aqui agora. Quem se lembrar um pouco mais atrás aí, em casos como o de Brumadinho, por exemplo, teve muitos casos aconteceu muitos casos de invasão, de links maliciosos relacionados àquelas notícias, e acontece muita coisa. Publicidade suspeita, mais um exemplo aqui que acontece muito. Daqui a alguns meses, de uma forma diferente, mas teremos aí a Black Friday, e quando surge a Black Friday, logo em seguida, ou até antes, saem as notícias, quem puder pesquise, sobre os sites maliciosos que são criados especificamente para atuar nessa época de Black Friday. Então, os caras ali na ânsia de comprar uma televisão de 60 polegadas por um precinho bacana, acaba clicando em uma loja qualquer e tem seus dados vazados, tá? Phishing de premiação falsa, então é aquilo, e-mail que o cara recebe falando sobre uma herança que ele tinha de um cara lá de outro país, e o cara só precisa que ele pague uma taxa ali para que ele transfira os milhões de dólares para sua conta. Esse tipo de phishing ainda acontece muito e ainda as pessoas caem muito nesse tipo de coisa, tá? Não só isso, não precisa ser milhões de dólares. Existem casos recentes aí de ataques que são vinculados, por exemplo, você ganhou uma cirurgia estética, um procedimento estético, faça o pagamento ou compartilhe seus dados aqui para que nós enviamos os procedimentos. Então, esse é mais um exemplo também. Golpe do SMS pago e dentre muitos outros golpes que a gente tem, tá? E aqui a gente vê um pouco qual que é a importância, qual que é realmente a criticidade desses golpes e, e como é fácil e rápido a disseminação de um ataque desse tipo, tá? Então, como que começa um ataque via link malicioso, por exemplo? O hacker espalha o link na rede, ele cria, né, todo o escopo ali,
ele espalha pela rede, seja via WhatsApp, seja redes sociais, da forma que ele achar melhor, que vai atingir o público dele. Os primeiros usuários acabam sendo atraídos, eles tocam no link para divulgado e informam os dados solicitados. Então, a pessoa vai pedir, o atacante vai pedir ali alguns dados para que ele se cadastre. Só que mesmo assim, para ele ganhar o tal benefício que o hacker prometeu, os usuários precisam, além disso, compartilhar o link com os colegas. Então, quanto mais você compartilhar, mais chances você tem e por aí vai. E o que que isso acontece? Cria-se uma cadeia, é uma bola de neve, né? Então, esses novos usuários, vão ser atraídos e o golpe se espalha rapidamente. Quanto mais vítima, mais dinheiro o hacker ganha. É simples dele fazer e muito rápido de se espalhar. Aqui um ponto importante, tá? Nós ainda temos uma cultura, um pensamento de imaginar, um hacker, o hacker é aquele nerd que fica atrás do computador o dia inteiro, que manja muito de tecnologia e tudo mais. Isso já caiu por terra e não funciona mais bem assim, tá? Hoje na Deep Web existem ataques prontos, criados e vendidos a preço de banana. Então, um usuário comum que acessa a Deep Web, ele vai lá e ele entra dentro, dependendo de como que é nos links, e ele fala, olha, eu quero roubar dados bancários, eu quero roubar credenciais do Facebook. Existem os golpes prontos ali, que ele só precisa disparar, da forma que já está, disparar para as potenciais vítimas dele. Então, isso não é mais necessário o cara ter tanta experiência para que ele faça isso. E esse é um dos motivos que tem se disseminado e se espalhado uma crescente muito grande, tá? Acho que eu não comentei lá atrás, mas esse ano nós tivemos ali, lá naqueles slides das manchetes, no crescimento dos ataques, esse ano, de março para cá, nós tivemos uma crescente de cerca de 300%, referente ao mesmo período do ano passado, em relação aos ataques. Então é uma crescente muito grande pela situação que nós estamos passando, usuários corporativos fora de suas redes, aumentando a, a fragilidade, né, deles. Então aqui é um exemplo de como é simples e fácil. Então tirem das suas cabeças que o hacker é aquele cara especializado, que não mais necessariamente. Pode ser qualquer pessoa mal intencionada, vai e compra esses ataques pronto, né? As a service, como nós costumamos dizer, e faz os ataques. Bom, nós já entendemos então que o fator humano está ligado diretamente com esses ataques. Então vamos entender um pouco agora quais são os principais golpes e quem são os seus alvos, né? Aqui nós vamos dar alguns exemplos mais clássicos, né? Mais utilizados realmente nas empresas, e o phishing não podia ser diferente. Então nós já falamos dele aqui atrás, demos alguns exemplos, inclusive, e aqui a gente vai entender um pouco maior como que funciona um phishing. O phishing, ele nada mais é do que, ele é uma técnica conhecida, né? Uma das mais conhecidas de ataque, e ele foca muito no disparo em massa de e-mails e alcançar o máximo possível de vítimas. Então, ele não tem ali um público específico, ele pega, cria ali um padrão de ataque e dissemina pelas redes aí para quem pegar, pegou. Essa é a forma de ataque dele. E hoje, como eu comentei lá atrás, hoje com o home office, por exemplo, muitos colaboradores trocam e-mails para resolver algumas demandas e negócios do dia a dia. Isso nos deixa muito mais suscetíveis, como eu disse, nós não temos o suporte de estar dentro das nossas redes, muitas vezes, de alguém de TI confirmar, então a gente recebe uma mensagem que parece ser real ali, a gente está numa ligação resolvendo um problema, e tem que responder aquele e-mail, recebe um e-mail lá pedindo uma resposta urgente e a gente acaba respondendo sem fazer a validação. Então, muita atenção, pessoal, atenção nos detalhes, tá? Nós vamos mostrar alguns exemplos, mas esse é o principal, eu já adianto aqui para vocês, a atenção faz toda a diferença no tratamento e na prevenção desse tipo de ataque. Esses e-mails maliciosos, por exemplo, eles acabam disparando mapa de contaminação, agora durante a pandemia,
e até outros conteúdos relacionados ao coronavírus, como a gente viu, como se fosse legítimo. Então, atenção, sempre focando ali no conteúdo, nos remetentes, nos endereços e tudo mais. Então, como dissemos, isso aí, o phishing ele não tem um alvo direcionado, tá? Então ele vai focar em todo mundo e todas as pessoas estão suscetíveis, desde o porteiro da empresa até o presidente. Então quem clicar ali naquele link está suscetível a esse tipo de ataque. Como que a gente pode identificar esse tipo de ataque, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Repare nesse e-mail, um e-mail que veio no corpo do e-mail um link, né? Que sendo de um banco já é algo suspeito, porque o banco dificilmente manda links no corpo da mensagem, mas caso aconteça, não, aí a gente pode entender isso aqui não somente como banco, mas como que a gente consegue validar isso? Validando a URL. O que é a URL? É justamente o link ali que a gente clica para poder acessar. Então, a gente olhando aqui nessa parte azul, onde está escrito Itaú, parece um link normal, tudo muito bonitinho. Mas se você passa o mouse, só passar o mouse, tá pessoal? Não precisa, não clique. Passe o mouse por cima, que lá embaixo, seguindo a setinha vermelha, a gente vai ver. Tá meio ruim a imagem, mas vocês conseguem ver aí que o link que ele está apontando é www.proeventos.pe. O que isso tem a ver com o Itaú? Então, aqui nós já identificamos, isso aqui é um link, não é um link verdadeiro, tá? Então é um link malicioso. Não cliquem. Direcione isso aqui para sua equipe de TI, para que eles possam fazer a tratativa, bloqueiem os emitentes e façam o bloqueio desse tipo de ameaça. Então, foi um simples detalhe ele que com atenção, com calma, a gente consegue reparar. Um outro caso também, ainda seguindo exemplos de banco, mas de novo, tá pessoal, isso aqui não é exclusivo para banco, qualquer outro tipo de e-mail suspeito, você pode pegar isso daí. Essa aqui é uma outra falha muito comum que acontece e a gente consegue ver nos ataques, erros ortográficos. Isso acontece porque muitas vezes eles não estão vindo aqui do Brasil, então fazem qualquer tradução e acaba pegando isso. Se vocês seguirem essas duas setinhas, vocês conseguem ver a palavra utilizando tem um L ali. Então, a gente já pegou um erro. É um erro sutil, mas que faz toda a diferença. Por isso, novamente, atenção. Aqui embaixo nós vemos também o acento do A. Então, são detalhes que acabam mostrando exatamente o porquê que nós acabamos clicando. Justamente pela falta de atenção, pela falta de entendimento de como funcionam esses ataques, né? Muitas vezes não são nada muito trabalhados, nada muito tecnológicos. São detalhes bobos, mas que acabam fazendo toda a diferença. Nesse caso aqui, eles atuam de uma forma mais num sentido de ameaça, impondo que você faça alguma coisa num prazo curto para gerar essa sensação de medo e de ansiedade, onde é que a gente acaba clicando. Então, aqui nesse caso, o cara pede e fala, caso a sincronização não seja efetuada até o dia tal, você vai perder, seus dados serão bloqueados temporariamente. Então, quem que quer ter seus dados bancários, principalmente, né, bloqueados aí. Então, atenção novamente, um banco normalmente não vai tratar contigo dessa forma, vai ser um pouco mais sutil nas informações. Então, são detalhes, novamente, tipos de ameaça, erros ortográficos, validação dos links ali para que você consiga saber se aquela URL é verdadeira. Esses são alguns pontos importantes. E aqui um outro golpe muito utilizado recentemente também foi o pessoal falsificando, os atacantes falsificando um e-mail se passando pelo Office 365, por exemplo, falando ali que estavam provendo um treinamento referente à Covid-19. E aí ele manda um link para o usuário se registrar. Aqui, novamente, entra a questão de um pouco mais de lógica, né? Poxa, eu não recebi nenhum comunicado da minha empresa referente a esse treinamento. Será que isso aqui é verdadeiro? Deixa eu validar com a minha equipe de TI, deixa eu validar com o meu RH, para antes de eu fazer esse registro. Então, novamente, valide, desconfie de tudo que não faça sentido para você, tá?
Aqui um outro tipo de ataque, que aí é o spear phishing. Ele é um ataque já direcionado, tá? Então, como eu coloquei aí na imagem, é um ataque direcionado a pessoas, grupo de pessoas ou corporações. Então, o que que ele faz? Normalmente, o hacker levanta o máximo possível de informações da vítima que ele quer atacar. De novo, seja pessoa, seja um grupo de pessoas, ou empresa. Então, ele vai levantar o máximo de informações que ele puder. E o que que ele vai usar para levantar essas informações? Todo tipo de, de referências que ele tiver, inclusive as redes sociais. Então, aqui um ponto importante. Hoje as pessoas têm, nós temos uma necessidade de expor certos momentos que faz parte, é totalmente cabível da nossa, da nossa vida, é um direito nosso, mas a gente tem que ter muito cuidado com as informações que nós deixamos públicas nessas redes sociais. Porque com poucos cliques, um hacker pode entrar, pode descobrir quais são as pessoas que trabalham na empresa. Um exemplo aqui básico, tá? Ele quer atacar o diretor financeiro, um CFO da empresa. Ele entra numa rede social, busca a empresa, ali ele tem a lista de todos os colaboradores daquela empresa, ele já sabe quem que é, obviamente, quem que é o CFO de lá, ou não, né? Ou ele pode descobrir por ali também, em poucos minutos. E com base nisso ele vai filtrando quem são as pessoas que têm uma relação mais próxima desse CFO, e aí ele vai criando vínculos, procurando essas pessoas em outras redes sociais, mais pessoais. Ele cria perfis falsos para gerar uma interação com essas pessoas, e aí aos poucos ele vai buscando extrair o máximo possível de informação, seja dessas pessoas, seja das empresas, e até que ele tenha o acesso disso tudo. Então, normalmente, quem são os alvos de spear phishing? São pessoas aí de um cargo executivo mais importante, são pessoas públicas, de empresas aí, pode ser públicas ou privadas, mas pessoas públicas também são vítimas constantes desses alvos, justamente por ter uma importância, a sua imagem vinculada a órgãos muito grande, tá? Então, aqui um exemplo de um caso recente também foi a OMS. A OMS, esse aqui foi uma matéria da Reuters que informou, né? E logo na sequência a OMS ela divulgou que realmente eles foram vítimas de um acesso, de um ataque de spear phishing. Então, pessoal, novamente, o que nós precisamos para se defender desse tipo de ataque? Phishing, spear phishing, temos alguns outros que têm sido muito utilizados também, que é o phishing, né? Eu não coloquei aqui, mas é bem simples de explicar. É um ataque feito, é um phishing, só que feito em paralelo, simultaneamente, via telefone e via, por exemplo, uma mensagem no seu WhatsApp ou via SMS. Essa é uma das formas mais comuns de se clonar o WhatsApp, por exemplo. O cara te liga, se passando por uma empresa, se passando por alguém que quer te dar algum brinde, alguma coisa, mas pede uma validação via SMS. O que essa validação via SMS vai fazer? Ela vai te mandar, ele vai te persuadir que aquilo ali é uma validação do sistema dele, mas que no final é um código que ele vai tomar o seu WhatsApp. Então, por ali ele vai ter acesso à sua conta, ele consegue validar aquele código, sobe sua conta de WhatsApp no celular dele e pronto, acabou, você perdeu o acesso ao seu WhatsApp. E aí, com base nisso, ele te usa a sua pessoa, como foi no exemplo do meu colega de trabalho, usa a sua pessoa para solicitar dinheiro ou conseguir informações de empresas ou de pessoas ligadas a você. Então, o que a gente precisa para tratar esses tipos de ataques? Detalhes, fiquem de olho nos detalhes e muita atenção. Então, só vou passar aqui rapidamente um pouco de lógica, é o que a gente já comentou. Você conhece aquela pessoa que mandou a mensagem? Você tem um relacionamento?
Você realmente participou de algum evento que elas estão informando ali naquele e-mail? Você se inscreveu em algum concurso que está sendo mencionado naquele e-mail? Esse banco que está te solicitando dados realmente é o seu banco? Então, são situações ali lógicas que, se a gente parar alguns segundos e pensar, a gente consegue ver, pô, não faz sentido essa mensagem aqui, vou descartar, tá? O padrão das mensagens também, então aqueles exemplos de banco que a gente deu, um banco nunca vai te solicitar senha por e-mail. Então existem programas de conscientização dos bancos aí que normalmente eles compartilham com certa frequência até com os usuários, que eles não solicitam esse tipo de informação, não mandam links para você clicar. Então, o padrão da mensagem faz muita diferença. Então, se a gente viu que aquilo ali está fora do padrão que a gente está acostumado a trabalhar, falei, pá, isso aqui é suspeito, vou, vou mandar para o meu time de TI aqui para fazer uma validação. URL, verificar a URL correta. Nós vimos ali aquele exemplo. No final eu vou mostrar uma forma até melhor de validar o URL também, tá? Aqui eu vou deixar um link para vocês. Mas é sempre importante fazer isso, a validação dos links. Ortografia, os erros que acontecem, existem muitos erros nesses tipos de ataque, então fiquem de olho nesses detalhes. O design também dessas mensagens, normalmente eles não utilizam eles pegam qualquer imagem da internet daquela empresa que eles querem se passar e acabam utilizando. Então a gente consegue perceber que está fora do padrão que a gente costuma receber, tá? E as mensagens que pedem aquela ação imediata, baseadas ali em ameaça, informando que vão fazer o bloqueio, que você precisa pagar um resgate. Então, antes de entrar em desespero, tomem cuidado, analisem direito se aquela mensagem ali faz sentido você ter recebido aquilo, se tem alguma coisa a ver com você, com a sua empresa, tá? Então, sempre atenção aos detalhes para que a gente possa lidar com esse tipo de ataque. E outro tipo de ataque cada vez mais frequente é os ransomwares. O que é um ransomware hoje? Um ransomware é um tipo de malware, tá? Que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai ali criptografar os seus dados, ele toma o controle, o acesso, né, da sua máquina, seja um desktop, um um notebook corporativo ou pessoal, ele vai tomar o controle do seu computador e vai criptografar todos os seus dados que você tem ali. O que acontece? Quando ele criptografa esses dados, ele vai pedir um resgate para você. E, novamente, é importante a gente lembrar que a gente está lidando com bandidos, com criminosos. Então, qual que é a garantia de você pagar um resgate, por exemplo? Essa aqui é uma carinha de como fica o seu notebook. O pessoal de TI aí deve estar fazendo o sinal da cruz, batendo 3 vezes na madeira, porque já deve ter passado por alguns maus bocados com esse vírus. Então, o que acontece? Você pagando o resgate disso daí para que você tenha seus dados, muitas vezes você não vai ter os seus dados. E hoje, com algumas outras coisas que estão acontecendo, o simples fato dele divulgar que seus dados, que teve acesso aos seus dados, já faz a sua empresa ter um prejuízo muito grande, tá? Fora o vazamento dos dados. Então, o ransomware também é uma outra situação que tem acontecido com muita frequência, e aí tem que ser tratada com muito cuidado e muita atenção aí pela área técnica, e os usuários também precisam ter atenção, seja em links que chegam via e-mail, seja em anexos, podem ser diversos tipos de anexos, e também ali um pendrive que espeta na máquina, peguei um pendrive emprestado de outras pessoas e utilizei ali no meu ambiente corporativo sem tomar o cuidado de analisar se não tinha nenhum arquivo malicioso nele, tá? Então, esse aqui é mais um arquivo para a gente tomar muito cuidado. E aí, quando a gente fala de vazamento de dados, é muito importante a gente entrar no tema de LGPD. É um tema assim muito importante e muito atual, o que traz alguns desafios, né? Desafios e responsabilidades ali para as empresas e consequências também, obviamente. Os desafios principais o que são? É se adequar às políticas, né?
as políticas e adequar as políticas internas, as tecnologias para poder garantir tudo o que a gente falou lá do conceito, disponibilidade, integridade, confiabilidade dos dados e capacitar os colaboradores dentro dos prazos estipulados. Então, a LGPD que vinha desde 2018, tendo algumas prorrogações, ela foi decretada no mês passado e temos algum prazo ali para que as sanções entrem em vigor. E quais são as consequências de tudo isso daí? Multas para as empresas, principalmente, né? Então, podem ter multas aí de até 2% do faturamento, chegando num teto aí de 50 milhões, para cada vazamento de dados identificado. Então, isso realmente é muito importante, as empresas estão olhando, quem não está olhando é importante que veja esse tipo de atuação com muito mais seriedade, tá? E a criação também de cargos específicos para pessoas ali que vão ser responsáveis do tratamento dos dados dentro das empresas, dos treinamentos e dos colaboradores, tá? Então, passando bem rápido aqui, qual que é o foco da LGPD? Se fala muito, mas para quem não está por dentro, qual que é o foco? É garantir ali proteção dos dados pessoais, né, do cidadão, direitos e controles ali dos seus dados, que ele tenha o controle dessas informações, a segurança dessas informações, tá? Boas práticas de prevenção, aí entra aquilo que nós estamos falando desde o início, é a conscientização, comunicação de incidentes envolvendo vazamento de dados, então as empresas a partir de agora são obrigadas a comunicar que existiu algum vazamento de dados e mostrar como elas estão tratando isso, a fiscalização e a fiscalização desses dados também. E tudo isso é para quê? Para garantir alguns direitos fundamentais dos usuários, que ali seja a privacidade, direito à informação, defesa do consumidor, a liberdade, dignidade e cidadania. Então, esse é um resumo bem superficial, mas que é extremamente importante. Nós temos um pouquinho de entendimento já sobre a LGPD, tá? E com todas essas ameaças, todas essas mudanças tecnológicas constantes, regulamentações entrando em vigor, como a LGPD, não basta mais hoje somente aplicar tecnologias, comprar soluções e colocar dentro de casa e compartilhar as nossas políticas de segurança na rede da empresa e esperar que o colaborador vá lá e leia todo aquele textão para ficar compliance, né, para ficar de acordo com elas. É preciso muito mais que isso, a gente precisa realmente criar uma cultura de cibersegurança em toda a estrutura da empresa. E aí quando eu falo em toda a estrutura, desde o presidente até o faxineiro, porteiro, todo mundo tem que tem que estar adequado e ciente da importância dos dados que trafegam ali. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Não estamos falando somente de dados digitais, tá? Dados pessoais, aquele colaborador que cola a senha, como no post-it da imagem aí, na tela do monitor e deixa ali porque senão ele vai esquecer. Tudo isso envolve a conscientização e a cultura, uma mudança ali, uma quebra de paradigmas na forma de como que a gente enxerga a importância que a gente dá para esses dados que a gente utiliza, né, que a gente lida ali diariamente. E como que a gente cria? Como se cria uma cultura de cibersegurança? Então aqui eu pensei algumas dicas que devem ser seguidas ali, que podem ser seguidas para trazer essa cultura e desenvolver com o passar do tempo uma cultura para os colaboradores dentro da empresa. Então, primeiramente, a segurança da informação não tem que ser um tema chato, tá? Então, é muito importante criar um engajamento dos colaboradores, dos departamentos em si e envolver a comunidade. Então, de novo, não basta a gente criar uma bolha ali dentro das corporações e fora dali o colaborador não entender que não tem necessidade de tudo isso. Tem sim. A segurança é importante em todos os âmbitos, seja ele pessoal, seja doméstico ou seja dentro das corporações. Tá? Então, vamos criar um engajamento, criar formas de atuação de uma forma mais dinâmica com os colaboradores e com todos os departamentos. Comunicação massiva e transparente entre as áreas.
Isso é muito importante, algo que muitas vezes acaba não acontecendo. Então, existe uma mudança de um sistema, a TI está fazendo a migração lá no final de semana, o colaborador chega na segunda-feira, é um sistema totalmente diferente, o usuário é outro, e aí ele sai naquela correria para criar um novo usuário, para alterar uma senha e, e cria aquele post-it na tela do monitor para ele não esquecer. Não, vou deixar aqui só por um tempo para que eu não esqueça aqui. Então, vamos criar uma comunicação mais transparente entre as áreas, um cronograma de mudanças, para que eles possam ser cientes e se preparem para esse tipo de mudança, tá? Campanhas de phishing, existem soluções, nós mesmos da AOL trabalhamos com isso, com soluções que fazem campanhas ali dentro das organizações, simulando ataques e mostram ali quais são os públicos mais suscetíveis a esse tipo, e ali com base nessas informações a gente cria atuações focadas em treinar, em capacitar e mostrar para ele que aquele tipo de atuação está equivocada, tá? Treinamento contínuo, para mim isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Não adianta a gente fazer gerar ali uma demanda, envolver todos os colaboradores, mas fazer isso uma vez e acabar. Esse treinamento ele tem que ser contínuo, porque as tecnologias são dinâmicas, as ameaças são dinâmicas, elas evoluem muito rapidamente, então o treinamento também tem que ser dinâmico. Ele tem que ser contínuo e tem que estar sempre atual com essas mudanças que vêm acontecendo, tá? Comunicar aos responsáveis dos incidentes e denunciar atitudes suspeitas. Então é o que a gente falou dos e-mails, por exemplo, tá? Então denuncia, encaminha aquilo ali para o seu RH, encaminha para a sua equipe de TI para que ela faça uma validação. E muitas vezes nós, como os usuários, nós sentimos vergonha de falar, de comunicar, puxa, cliquei num link ali que eu não devia ter clicado, olha, deve ter acontecido alguma coisa aqui na minha máquina. Não fique com vergonha, é totalmente normal, nós somos suscetíveis a isso e nós precisamos comunicar para quanto antes os departamentos responsáveis para que eles possam tomar atitudes. Isso faz parte da cultura, tá? Da cultura de cibersegurança. Então, o problema não é cometer o erro, o problema é a gente querer ocultar e deixar que ele acabe se espalhando ali por toda a corporação. E, por último aqui, mas não menos importante, ter uma documentação clara sobre essas políticas de segurança. Então, de novo, muitas empresas acabam criando uma política, sim, de segurança, mas acaba jogando na sua rede lá, deixa disponível em algum lugar e não atua com certa frequência nela. Então, é importante ter muita clareza nessa documentação e deixar ela fácil ali para que os usuários possam consultar a qualquer momento, tá? E muito mais do que isso também, é ali um pouco mais focado no usuário, de como que a gente deve se comportar. Gente, senha, as nossas credenciais é algo extremamente pessoal. Vocês devem escutar isso aí com muita frequência, mas a gente acaba não levando muito a sério. Muitas vezes acaba compartilhando uma senha, acessa com o meu usuário aí, ó, porque o do fulano não estava funcionando, acessa com o meu que você tem acesso. É, isso é muito crítico, é importante que a gente crie realmente senhas seguras, que a gente tenha uma política ali, também faz parte da cultura, ter noção de quão fracas são as nossas senhas e que elas são fáceis de burlar. Nesse segundo link aqui, por exemplo, validar senhas fracas, você pode entrar nesse link e lá você tem senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, usuário arroba 123. Você coloca esses usuários básicos lá, que infelizmente muitas pessoas acabam utilizando ainda, e ele vai te mostrar o quanto tempo. Tem senha lá que demora 2 segundos para ser descoberta. Tá? Tem senha lá que já foi utilizada, por exemplo, ele consegue baixar numa base de dados que já foi utilizada mais de 1 milhão de vezes, não sei quantas mil vezes em questão de usuários, né? Então por ali você consegue ver. Uma recomendação minha, não coloque suas senhas reais ali, tá? Coloque, se sua senha for muito fraca como essa, coloque que você vai tirar a prova. Mas não fique colocando senhas reais. É mais para a gente realmente entender ali quais são as senhas fracas, tá? Uma questão dos links que eu falei da validação dos links. Muitas vezes, ultimamente a gente recebe links com esse exemplo aqui, por exemplo, bit.ly, barra alguma coisa aqui, um código. Isso aqui são encurtadores de links.
Nesse caso, você não vai conseguir visualizar muitas vezes o final, qual que é a URL verdadeira. Então, para você fazer uma validação, poxa, recebi isso aqui, não consigo validar, como é que eu vou fazer? Entra nesse site aqui, do Vírus Total, nesse link aqui, você joga o link do BitLai ou de qualquer outro encurtador e ele vai validar a URL, inclusive te trazendo a informação se é maliciosa ou não, tá? Então, isso é importante. Poxa, criar senha complexa é bacana, eu entendo que é importante, mas eu não consigo memorizar. Existem alguns, eu particularmente não recomendo, tá? Mas existem alguns programas que são assim confiáveis, são mais confiáveis, como o exemplo que eu deixei aí, que é o OnePassword, que ele faz a gerência das suas senhas. Então você consegue, através dele, gerenciar os seus acessos, aí, múltiplos acessos, até porque não adianta a gente ter uma senha complexa se a gente usa ela em todos os nossos sistemas. A partir do momento que essa senha foi descoberta, acabou, nós temos desde a senha de um cartão de crédito até o acesso ao nosso sistema, LinkedIn, Facebook e tudo mais, com a mesma senha. Então crie uma senha para cada sistema e se você não conseguir fazer a gerência você mesmo, utilize algum gerenciador desse para fazer esse tipo de gerenciamento, tá? E autenticação de múltiplos fatores. Devo utilizar esse tipo? Sempre, pessoal, sempre, seja por SMS, por aplicativos ou por WhatsApp também, que hoje já tem algumas soluções que usam. E é sempre importante usar isso, porque é uma segurança a mais, é mais um nível de segurança que nós temos. Então, mas as ferramentas que eu uso não tem. Olha, Google, Facebook, Instagram, YouTube, Microsoft, WhatsApp, Telegram, todos essas redes já têm, tá? Então, hoje está muito fácil e a maioria dos sistemas estão utilizando isso. Se hoje no seu e-mail corporativo não estiver usando, peça ajuda da sua equipe de TI, que eles vão conseguir te ajudar a ter acesso a isso. E seguindo esses passos iniciais, de novo, é importante a gente lembrar que isso aqui é apenas um início daquele treinamento contínuo que a gente comentou. Então, seguindo esses passos iniciais, as empresas e, consequentemente, os seus colaboradores vão desenvolver uma cultura de cibersegurança. De uma forma, e o mais importante de uma forma natural e orgânica, por isso que tem que ser contínuo. E isso é muito bacana porque ele extrapola os limites ali do ambiente corporativo. Ele cria realmente uma sociedade muito mais consciente, com uma postura e atitudes muito mais preventiva em relação à segurança da informação, seja ela corporativa ou pessoal. Então, a cultura de cibersegurança em toda a hierarquia, seja do presidente até o último escalão que nós temos na empresa. É importante que todos estejam na mesma página ali e sigam, que é algo que realmente vai ajudar muito as companhias, tá? E aí, passando brevemente aqui de um resumo, então, sobre segurança da informação, a gente precisa entender o negócio, entender a gravidade, a importância das informações para aí sim nós prevenirmos e proteger as informações. Dar a devida importância aos dados e credenciais, então, de novo, que a gente falou ali sobre senha, utilizar ferramentas de proteção contra ameaças avançadas, como eu falei lá no começo, aquelas ameaças, aquelas tecnologias tradicionais, elas estão sendo, elas não podem ser mais só utilizadas somente elas, é importante que nós criamos outras frentes para proteger esse tipo de ameaça, tá? Fazer correlação das informações, é muito importante que dentro de uma organização nós temos, dentro do departamento de TI, várias soluções de segurança da informação, mas é importante que elas se conversem, que elas troquem informações e que mostre ali para o administrador e para os diretores, para os executivos, uma forma muito mais fácil de entender o que está acontecendo ali e lidar com aquele tipo de informação. Isso aqui é a correlação dos dados, das informações, né? As pessoas vão sempre ser o elo mais vulnerável, então é importante a gente ter essa ciência disso, entender, aceitar isso e trabalhar da forma que a gente mostrou aqui, para que elas fiquem mais conscientes. Atenção aos dados compartilhados nas redes sociais, então muito cuidado com o que a gente deixa em público para acesso geral, sem para pessoas que a gente não conhece, tá?
as consequências, seja para as empresas e pessoas, então a gente mostrou ali um pouco de até multas e a reputação de empresas e pessoas. Nós temos exemplos aí de empresas que acabaram praticamente faliram e muitas faliram por conta de vazamento de dados desse tipo. Na prevenção, um pouco do que a gente acabou de falar, comunicação, treinamento contínuo de conscientização e utilização das ferramentas, atenção aos detalhes, desconfie antes de tudo. Então, antes de clicar no link, desconfie, fique sempre atento ao que está acontecendo e verificar a veracidade ali dos remetentes, das pessoas que estão entrando em contato com você e dos links. E prevenir é sempre mais barato do que remediar, né? Então, é importante que a gente faça essa prevenção para que a gente não tenha os nossos dados vazados, que mantenhamos a reputação das nossas empresas e criamos aquilo que nós chamamos ali de conscientização e atitude preventiva dos nossos colaboradores, de todos os nossos parceiros que acabam tendo contato com os nossos dados, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês ali um pouco da mensagem e gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se gostariam de fazer alguma observação. Eu estou à disposição de vocês agora. Fiquem à vontade caso tenham alguma observação para fazer, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se temos alguma coisa. Bom, estou lendo uma aqui. Qual a melhor maneira de iniciar uma conversa sobre segurança da informação? Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito boa e realmente é uma dúvida que fica, né, quando a gente quer tentar iniciar esse debate, principalmente dentro de empresas ou até dentro de casa com os nossos filhos, com o marido, esposa. É, eu acho que o principal ponto é mostrando aquilo que a gente mostrou lá no início, as manchetes do que tem acontecido e deixar claro para eles que as ameaças existem e estamos todos suscetíveis. Eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Que a gente deve focar. Então, é mostrar o que estão acontecendo, que aquilo ali é verdade, e a partir dali a gente vai partir para um próximo passo, que é por que que isso acontece? Então, a gente mostrou ali qual que é a intenção dos atacantes e como se prevenir. Então, basicamente seria esse o primeiro ponto ali que a gente deveria abordar, tá? Eu acho que seria isso. O treinamento com base, treinamentos para os colaboradores, conscientização, sempre compartilhando informações, sendo transparente com o que está acontecendo dentro e fora da sua empresa, tá? Esse acho que é o primeiro ponto. E além disso, é trabalhar com programas um exemplo que eu dei ali de phishing, né? Campanhas de phishing. Então, isso é muito bacana porque dá uma visibilidade de como está o nível, a maturidade de segurança da informação dos seus colaboradores. E isso ajuda você a criar ali estratégias e definir. Talvez você não precise fazer um treinamento específico para toda a empresa. Às vezes a área X está mais suscetível a alguns tipos de ataques do que a área Y. Então foca naqueles caras ali primeiro, resolve aquilo lá e daí a gente cria uma outra campanha focada em outras áreas e por aí vai. Acho que esse é um ponto bacana também de se observar. Deixa eu ver aqui uma outra, uma outra, uma outra pergunta. É, tem uma questão foi levantada, segurança, foi claro, você mostrou ferramentas. Claro, sua apresentação mostrou. Né, acho que aqui é mais um comentário, obrigado, viu? Deixa eu pegar mais alguma coisa.
Cadê? Bom, eu vejo que tem muitas perguntas aqui sobre gravação. Sim, está sendo gravada e a gente vai disponibilizar para vocês depois, tá, pessoal? Fiquem tranquilos quanto a isso. Sou funcionário de um provedor de internet. Como posso conscientizar meus clientes, inclusive os leigos, com relação à segurança da informação? Último ponto. Eu acho que da mesma forma que a gente tratou aqui, é abordando as situações que estão acontecendo e levando isso para ele, mostrando de uma forma bem clara que eles estão suscetíveis e muitas vezes as pessoas ficam mais sensíveis a aceitar alguma coisa quando elas entendem os riscos que elas estão correndo. Então, poxa, se são seus clientes, qual que é o valor daquela informação para ele, qual que é o valor daquela informação se ela for vazada? Seja uma estratégia de negócio dele, ou seja, dados relativos à parte administrativa ou financeira, ou qual que é o valor se o serviço dele fica fora do ar porque um usuário ou alguém habilitou um serviço lá que espionou e criptografou todos os dispositivos da rede dele, inclusive os servidores. Qual que seria a perda para ele? Qual a importância disso? Então, quanto mais a gente deixar ele ciente de que aquilo ali pode ter um impacto muito grande na sua operação, mais ciente, mais consciente ele vai ficar da importância. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente deve seguir com nossos clientes, sejam colaboradores, clientes finais e tudo mais. Bom, deixa eu dar uma olhada. Eu estou vendo muitos comentários aqui sobre as gravações. Como eu disse, a gravação vai ficar gravada, né? O recurso de gravar, lembrar a senha em sites e aplicativos é seguro? Quais poderiam ser as implicações? Olha, não é, não é seguro, não é uma boa prática, tá? Justamente por quê? Porque quem que vai estar suscetível ali? A gente está criando duas fontes de acesso às nossas credenciais. Seja o nosso dispositivo, que se ele for invadido, facilmente um atacante pode descobrir os nossos acessos, e seja o aplicativo. Então, se aquele aplicativo tiver alguma vulnerabilidade, seja numa atualização, seja numa mudança de versão, os nossos dados podem acabar ficando expostos, tá? Então, isso não é uma boa prática, é uma facilidade, né, que os aplicativos acabam nos dando para que nós tenhamos fica mais fácil de nós acessarmos, mas em contrapartida a gente fica muito mais suscetível a isso. Então, esse é um outro ponto também, tá? Então, o melhor é a gente gerenciar as nossas senhas, memorizar elas e se em último caso não conseguirmos memorizar, usar um gerenciador de senhas confiáveis para isso. Tivemos uma pergunta aqui sobre ferramentas para testar vulnerabilidades de redes que seja de fácil manuseio. Eu não consigo te indicar alguma específica aqui, mas eu vou deixar os meus contatos, tá, no final e a gente pode tratar isso. Eu tenho sim algumas ferramentas, mas isso depende muito mais do seu ambiente do que da ferramenta em si. Então, uma ferramenta que pode ser fácil de manusear para um ambiente X, para o ambiente Y ela pode ficar mais complexa ou ela pode não atender os recursos, tá? Então, eu vou deixar os meus dados aqui e fiquem à vontade para entrar em contato e a gente vai tratando esses temas aí. Nós temos sim algumas ferramentas que nós podemos utilizar nesse caso. Uma forma comum de fraude é através de boletos bancários. Quais os cuidados podemos ter com relação a isso? Assim como no caso dos links. Ótimo ponto. Recentemente, inclusive, eu tive um caso de um colega que alguns clientes da empresa dele receberam alguns boletos e acabaram fazendo o pagamento desses boletos
falsos, inclusive, tá? Então, eles alteram ali o código de barra, alteram os dados de uma forma bem sutil para que as pessoas não vejam e acaba direcionando o dinheiro para uma conta que não seja da empresa. A forma de prevenir isso, a primeira coisa é não tratar direto com a impressão. Então, mandar links direto de um site oficial, seja da Secretaria da Fazenda, da NFE, para que ele baixe de lá esse site, tá? De forma real, e evitar ficar trabalhando com, com boletos físicos. O que acontece? Já vi casos também de muitas vezes existe um vírus que ele altera, desde que instalado na máquina do usuário, ele altera todo o escopo ali, toda a parte de código de barras do usuário e direciona para uma conta de terceiro, tá? E existe também um caso que eu já vi no passado de um pouco mais curioso, mas que o cara mandava o boleto junto com uma nota. No meio do caminho, alguém que acabava tratando estava ali trabalhando com essa nota, acabava trocando o boleto por um boleto falso. E como ele é físico, mandava para a empresa pagava e os dados iam para outra conta. Então, acho que a melhor forma é trabalhar realmente na conscientização. Então, quem lida com esses contatos diretos é saber de onde que eu tenho que baixar, quem que manda esses boletos. Veio de uma pessoa diferente? Suspeite. A pessoa costuma mandar sempre o link para mim baixar no site da Receita os boletos. Dessa vez ela mandou o anexo. É uma pessoa confiável, mas a forma que ela trabalhou foi diferente. Então suspeite, ligue para a pessoa, valide se aquilo é verdadeiro antes que você faça o download, antes de que você faça esse tipo de pagamento, tá? Então, conscientização, atenção nesse tipo de dados, acho que é o mais importante nesse caso, tá? Bom, deixa eu dar mais uma olhada, acho que não temos mais nada aqui. Bom, pessoal, acho que foi isso. Não temos mais questões. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês. Tivemos um público muito bom e realmente faz muito sentido a gente falar sobre isso de forma recorrente para que a gente crie essa tão desejada cultura de segurança da informação em todo o âmbito das nossas empresas, tá? Então, estou à disposição, os meus contatos estão na tela, quem quiser entrar em contato, fique à disposição para a gente bater um pouco mais de papo, para saber como dar novos passos aí nesse trabalho de conscientização, falar um pouco mais sobre ferramentas, soluções que nós temos disponíveis aí para atender as corporações e os nossos clientes, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e um grande abraço e fiquem bem aí nesse período de quarentena, de isolamento. Tchau, tchau.